horas. As notícias com Miguel Gato. E começamos este jornal com a Direção-Geral de Saúde, que diz que não há evidências de transmissão secundária de hantavirus a tripulantes portugueses que viajaram com um homem canadiano infectado. O esclarecimento é feito depois de o Canadá ter confirmado um caso de infecção num homem que seguia num voo de repatriamento com 12 tripulantes portugueses. O doente foi hospitalizado. Segundo a Autoridade de Saúde, os passageiros e a tripulação usaram máscaras respiratórias durante a viagem e no final o avião foi descontaminado. A DGS descarta, portanto, riscos acrescidos para a população portuguesa e lembra que a transmissão do hantavirus de pessoa para pessoa é considerada rara. Desde o início do surto foram confirmados em laboratório 8 casos de infecção. Registaram-se 3 mortos. No boletim mais recente, a Organização Mundial da Saúde mantém a avaliação de baixo risco para a saúde pública por causa deste hantavirus. Estão marcadas para esta manhã as alegações finais do julgamento da morte de Odair Muniz, depois de várias sessões marcadas por contradições sobre a alegada posse de uma faca por parte da vítima. O cidadão foi atingido a tiro por um agente da PSP no bairro da Cova da Moura. Algumas testemunhas afirmam que Odair Muniz não tinha qualquer arma, enquanto o agente da PSP envolvido diz ter sentido uma ameaça à integridade física. No despacho do Ministério Público não é referida qualquer ameaça com uma arma branca por parte de Odair Muniz. Hoje são conhecidas as alegações finais do processo no Tribunal de Sintra. Na sessão agendada para hoje está prevista ainda a audição de uma última testemunha, uma inspetora da Polícia Judiciária. Rui Costa garante que José Mourinho é treinador do Benfica até prova do contrário e afirma que o nome Marco Silva ainda não se coloca em cima da mesa. É a reação do presidente do Benfica às mais recentes notícias que apontam para uma possível saída de José Mourinho para o Real Madrid. Ora, Rui Costa afasta para já esse cenário. José Mourinho é treinador do Benfica, até prova contrária, José Mourinho é treinador do Benfica. Mas acha que ele vai aceitar a proposta de renovação? Mas cabe a ele decidir, como é óbvio, como ele disse ontem, como transmitiu ontem. Em relação a tudo o resto, se permitem, eu esta semana falarei aos sócios do Benfica, explicarei a época, farei o balanço da época e depois então... Sai insatisfeito com esta época? Obviamente que sai insatisfeito. O Benfica não sendo campeão, sai sempre insatisfeito, como é natural, como sai todos os benfiquistas. Rui Costa, em declarações à RTP, ontem à noite, depois da final da Taça de Portugal em futebol feminino, o presidente do Benfica diz que, como José Mourinho ainda é treinador do Benfica, a questão Marco Silva ainda não se coloca. O treinador do Benfica, até a prova em contrário, chama-se Ainda não Mourinho. pensou em mais ninguém? Ainda não pensou em mais ninguém? Obviamente que não, porque o treinador do Benfica é Mourinho. Portanto, a questão de Marco Silva ainda não se coloca? Claro que não. É o que diz Rui Costa, que também dá os parabéns à equipa de futebol feminino do Benfica, que conquistou a final da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto, uma final inédita. Acabou com uma vitória por 2-0 dos encarnados, temas que vamos desenvolver naturalmente no Vamos à Bola já a seguir. Mudança de rumo à vista em Cabo Verde. O Partido Africano da Independência celebra a vitória nas eleições legislativas. Os dados provisórios apontam que o partido lidera com mais de 46% dos votos, quando ainda faltam apurar algumas mesas de voto, nomeadamente na diáspora. O líder do partido, Francisco Carvalho, afirma que os cabo-verdianos deram uma mensagem clara de mudança na governação do país. De facto, é um dia extraordinário. Cabo-verdianos já falam. Democracia em si. Devolve palavra para o povo e cabo-verdianos passam mensagem clara. Já o Movimento para a Democracia obteve cerca de 43% dos votos, sai do poder 10 anos depois. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva anunciou que vai pedir admissão enquanto presidente do partido e reconhece a derrota. Eu telefonei o presidente do PCD, felicitando-me pelo resultado e desejando sucesso na governação, que continua a assegurar a boa governação de Cabo Verde. Gostaria também de afirmar que, durante os resultados, o que é óbvio é esperar que o presidente do MPD apresente a sua admissão. Ulisses Correia e Silva, que vai deixar de ser primeiro-ministro de Cabo Verde depois da derrota eleitoral de ontem à noite. O Partido Africano da Independência toma o poder depois de 10 anos de governação do Movimento para a Democracia.
Israel matou nas últimas horas um dirigente da Jihad Islâmica num ataque no leste do Líbano. Awel Abdel-Ali morreu juntamente com a filha de 17 anos após um míssil atingir um apartamento perto da cidade de Baalbek. As autoridades libanesas indicam ainda que os bombardeamentos israelitas de ontem fizeram pelo menos 7 mortos e cerca de 15 feridos no sul do país. O exército israelita tinha ordenado a evacuação de várias localidades próximas da fronteira com o Líbano. O antigo preso político luso-venezuelano Williams Dávila pede que Portugal e a ONU sejam mais firmes na pressão sobre o regime da Venezuela e pede a garantia da libertação dos 5 portugueses ainda detidos. Williams Dávila foi libertado em julho do ano passado, depois de quase 600 dias preso. O atual porta-voz da rede de ex-presos pela democracia diz que o regime da Venezuela é perito em ganhar tempo e em manipular aparências. Dávila pede por isso, em declarações à agência Lusa, que Portugal faça mais por aqueles que ainda estão presos na Venezuela. Portugal, que ha sido un país que ha sufrido con violaciones de derechos humanos en el pasado, tendría que ser un poco más activa, más contundente la acción de declaración incluso de llevar a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ahorita Portugal pudiera estar allí, llegar a formar parte del Consejo de Seguridad, exigir al secretario general de las Naciones Unidas una posición contundente. La comunidad portuguesa, todas tenemos que ser solidarios con los portugueses, con los ciudadanos portugueses que todavía están detenidos. O ex-preso político Williams Dávila diz que, no caso dele, Portugal portou-se bem no tratamento dos antigos presos venezuelanos, mas lembra que ainda há pelo menos 5 luso-venezuelanos que estão detidos pelo governo da Venezuela. O Irão responde às ameaças norte-americanas e garante estar pronto para responder a qualquer ataque norte-americano ou israelita. É a resposta do Ministério da Defesa iraniano citado pela agência de notícias IRNA. O governante acrescenta que Donald Trump e Benjamin Netanyahu são nesta altura os homens mais odiados do planeta e que a guerra expôs as fragilidades norte-americanas. Durante este fim de semana, Donald Trump voltou a ameaçar o Irão, disse que não vai restar nada do país caso o Irão não assine um acordo com os Estados Unidos. O presidente norte-americano vai ainda mais longe, diz que o tempo se está a esgotar e que se Teherão não agir rápido, a destruição está a caminho. São declarações que podemos ver nas redes sociais, numa altura em que a perspectiva de tréguas continua tremida. Este domingo, a imprensa israelita, Donald Trump já tinha dito que podem estar no horizonte novos ataques e uma escalada militar se Washington não receber uma proposta de acordo melhorada nos próximos dias. Em sentido inverso, os meios de comunicação social iranianos noticiaram que os Estados Unidos não fizeram qualquer concessão concreta na resposta à última proposta do Irão para um eventual acordo de paz.